Vamos imaginar esse cenário. Você é um homem saindo para um encontro com uma mulher de uma cultura diferente. Você chega ao restaurante, abre a porta para ela e puxa a cadeira. Agora, ela olha para você meio confusa e não parece muito feliz com isso. Essa é uma história que realmente aconteceu com uma amiga minha. Se você leu meu livro 6 Antes do Café, já conhece essa história que mencionei lá. É sobre meu amigo Rodrigo, mexicano, que saiu com sua namorada sueca. E ela não gostou desse gesto, porque para ela, os papéis de gênero são arcaicos. Então ela se sentiu muito desconfortável com isso. E ela disse para ele que não gostou, que ele era machista demais. Uma das formas como a cultura impacta nossos relacionamentos é pelo nosso condicionamento para enxergar o mundo, sem certo ou errado. Recentemente, eu gravei um podcast com uma terapeuta de relacionamentos sobre os desafios que casais interculturais enfrentam. E aliás, se você ainda não viu esse podcast, ele é realmente muito bom, então vou deixar o link para você. Essa conversa me inspirou a fazer outro vídeo sobre isso, porque eu realmente queria falar sobre o assunto. As maiores dificuldades que você vai enfrentar ao namorar alguém de outra cultura. E eu vou ser bem específica aqui. E, aliás, agora estou trabalhando em guias específicos por país sobre como conhecer pessoas e namorar ao redor do mundo. Vou começar com o meu favorito, a Suécia, e depois vou para a Finlândia e por toda a Europa e então pelo mundo todo. Esses guias não vão focar em museus ou no melhor restaurante com estrela Michelin que você precisa conhecer, mas sim em como criar conexões. Como conhecer pessoas, onde ir especificamente para conhecer pessoas, como fazer amigos, ideias para um primeiro encontro. O que você precisa saber sobre essa cultura específica? Será que você é compatível com essa cultura? E muito mais. Reuni mais de 50 páginas no primeiro guia, repleto de informações úteis, mas também divertido, envolvente e interativo. Assim, você não vai se entediar. Vou postar o link assim que estiver disponível para você conferir. Com o mundo mais global, viajamos e mudamos de país com mais frequência. Temos opções como o Tinder Passport ou o leilão do Bumble, onde você paga para escolher pessoas de outros países. De qualquer forma, estamos conhecendo muito mais pessoas de todo o mundo. Não vivemos mais em uma época em que você tinha que se casar com seu vizinho só porque ele mora algumas casas adiante. Há razões interessantes para sermos atraídas por outras culturas, sendo a principal o fato de parecerem exóticas para nós. Por exemplo, quem mora na América Latina raramente vê pessoas loiras de olhos azuis, então alguém da Finlândia ou Dinamarca chama mais atenção por esse motivo. Como sabemos, a escassez é atraente, então se algo não está facilmente disponível, tendemos a valorizar muito mais. O segundo motivo são os estereótipos atribuídos a pessoas de diferentes culturas. Tem uma série em que entrevisto pessoas de vários países sobre preferirem namorar alguém da própria cultura ou de outra. Frequentemente, no norte ou centro da Europa, pessoas escolhem países como a Itália e dizem: eu adoraria namorar um italiano, espanhol ou latino-americano, agrupando todos juntos, porque acham que esses países são mais apaixonados, emotivos e românticos, algo que sentem falta na vida pessoal, mesmo perguntando para pessoas ao redor do mundo. A Itália parece ser o país pelo qual as pessoas mais se sentem atraídas por causa dessas características estereotipadas que são associadas à Itália e aos italianos. Ou vemos homens americanos e europeus viajando para a Ásia em busca de uma mulher mais submissa e feminina, para que eles possam se sentir mais em sua energia masculina. Uma razão talvez menos comum, mas que vou citar, é a cultura pop. Um bom exemplo disso são as mulheres que agora estão desejando homens coreanos simplesmente por causa do K-pop e das séries coreanas. Mas também essa ideia dos homens coreanos serem esses homens metrosexuais, doces, gentis e românticos. E algumas mulheres realmente adoram isso. Acho fascinante como muitas vezes não nos sentimos parte da nossa cultura. E isso pode ser o caso de muitos aqui. Se você se identifica, conte nos comentários. O primeiro desafio que você pode enfrentar no seu relacionamento intercultural são os papéis de gênero. Eu falo muito sobre papéis de gênero nos meus vídeos. Mas eu acho super engraçado como ninguém nunca consegue concordar sobre quem paga o encontro, porque isso é um dilema tão cultural. Você pode achar que esse é um assunto super inútil e completamente redundante, porque hoje em dia não importa muito quem paga, já que todas nós somos independentes, ou algo assim. Garanto que isso pode terminar um relacionamento antes de começar.
Suponha que uma cultura valorize muito os papéis de gênero. Temos países como Colômbia, Venezuela, Sérvia, Albânia, Rússia, Ucrânia, Índia, Paquistão, Oriente Médio, toda a Coreia do Sul. E isso só para citar alguns lugares do mundo, é claro. Lembre-se de que isso é um espectro. Então, Paquistão ou Irã, ou o Oriente Médio, estariam no extremo desse espectro de papéis de gênero, enquanto Rússia ou Polônia estariam em algum lugar no meio. E no extremo oposto disso, temos países como França, Austrália, Holanda, Alemanha e Suécia. Novamente, Suécia e Noruega estando no extremo oposto do espectro da igualdade. Uma mulher persa com valores tradicionais de gênero e um homem norueguês igualitário têm expectativas conflitantes no relacionamento. A expectativa dela é que ele vai abrir portas para ela, que ele vai pagar a conta no restaurante para ela. Esses gestos significam que ele pode cuidar dela, que ela pode contar com ele em momentos de necessidade. E, em geral, isso aumenta a atração e o charme dele. Afinal, um homem que pode cuidar de sua mulher é atraente. Agora, ele é um homem de verdade. Para ele, essas expectativas são confusas. Está acostumado com mulheres independentes que não precisam que ele cuide de tudo o que deseja. Sentir que está com uma adulta independente financeiramente e não cuidando de uma criança. Essa dinâmica de gênero funcionaria bem com homens persas, libaneses ou albaneses, e para ele aumentaria sua energia masculina. Tem o efeito oposto em um homem norueguês. É super interessante porque, na verdade, não existe uma palavra como emasculado na língua norueguesa. Isso ocorre porque os valores masculinos dos homens não podem ser minados pelas mulheres, então elas não precisam se adaptar a eles. Outra diferença é como mostramos afeto. Algumas culturas, como latino-americanos, sul-europeus, turcos e filipinos, são muito afetuosas. Porém, isso pode variar até dentro de um mesmo país. No Brasil, por exemplo, temos os cariocas, que são muito mais afetuosos do que, digamos, alguém do sul do Brasil, como de Florianópolis. Isso ocorre porque o sul do Brasil tem maioria europeia, muitos alemães e austríacos, e todos sabemos o motivo. Também podemos ver isso na Espanha. O norte da Espanha versus o sul da Espanha e o norte da Itália versus o sul da Itália. No extremo oposto, temos países que são menos fisicamente afetuosos, como o Reino Unido, Suécia, China ou Japão, sendo o Japão o mais distante nesse espectro. No Japão, demonstrar afeto é mal visto, pois a sociedade valoriza modéstia, privacidade e harmonia no grupo. Isso significa que demonstrar afeto em público chamaria muita atenção para você. Então você acaba se autocensurando. Então, vamos supor que vocês sejam um casal. Ele é brasileiro, ela é japonesa. Ele quer mostrar ao mundo que estão juntos. Por isso, vive abraçando, tocando e beijando ela. Ele fica à vontade, com demonstrações públicas ou privadas de afeto, enquanto ela morre de vergonha e se sente desconfortável. No final, temos um casal frustrado. Ele está frustrado por não ter suas necessidades atendidas, nem receber o carinho que deseja. E ela está totalmente sobrecarregada, desconfortável e sufocada pela necessidade de carinho dele. Ela pode mostrar seus sentimentos de formas menos óbvias, mas ele não entende, pois essa não é a linguagem do amor dele, segundo sua cultura. Existem sociedades coletivistas e individualistas. Do lado coletivista, temos muitos países: Indonésia, Índia, Grécia, Geórgia, Marrocos, Líbano, Azerbaijão, México, Sérvia, e a lista continua. Claro, alguns são mais coletivistas do que outros. A Indonésia, por exemplo, é mais coletivista que a Sérvia, pois prioriza o grupo ao invés do indivíduo. Enquanto os países individualistas são os Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Holanda e o mais alto nesse espectro é a Suécia. Os suecos têm apenas 17,5 anos quando saem de casa, e esse é o país em que as pessoas deixam o lar mais cedo no mundo. Os gregos saem de casa, em média, aos 30,7 anos, já no sul da Ásia. É comum viver com a família do marido por toda a vida. Em sociedades coletivistas, a família exerce grande influência, independentemente da sua vontade. Você pode querer vê-los frequentemente, com cada celebração reunindo seus 50 parentes. Você pode pedir conselhos a eles antes de decisões importantes. E sua mãe pode levar comida à sua casa, preocupada com sua alimentação. Em algumas sociedades mais coletivistas, também existe a expectativa de que você vai cuidar dos seus pais quando eles envelhecerem.
Se seu parceiro for mais individualista, talvez ele não goste muito disso. Todos os seus 10 familiares ficando no seu quarto de hóspedes por 10 dias seguidos, ou sua mãe aparecendo sem ser convidada. Talvez você não entenda, porque eles só falam com a família uma vez por mês. Falei sobre isso com minha amiga holandesa, sobre casamentos na Holanda. Pode ser bastante comum fazer uma festa de casamento para diferentes grupos. E o primeiro grupo são seus pais e parentes. Ela me contou que é costume eles ficarem por 2 ou 3 horas e, depois que vão embora, a verdadeira festa começa, que é quando os amigos chegam. Fiquei confusa e perguntei, e se quiserem ficar mais de 2 ou 3 horas? Ela respondeu, não podem, isso está no cronograma. Esse pode ser um caso mais extremo, mas quando se trata de países coletivistas, todo mundo é convidado e todos vão interagir juntos, seja seu amigo da faculdade ou sua avó. O que me leva ao próximo ponto, planejamento versus espontaneidade, que acredito ser mais influenciado pela personalidade. Algumas culturas, como espanhóis, brasileiros e argentinos, preferem a espontaneidade, evitando planejamento excessivo e valorizando ambientes sociais. Se você vem de uma cultura mais introvertida e planejada, como Alemanha, Suíça, Polônia, Coreia do Sul ou Japão, isso pode ser um desafio entre vocês. Você prefere ficar com seu parceiro à noite, mas ele é sempre social. Você gosta de planejar passeios, enquanto ele prefere a espontaneidade e nunca organiza nada para você. 20 horas. Significa 19 horas 55 ou, no máximo, 20 horas 05, enquanto eles podem aparecer 30 minutos a 1 hora depois. Se for na Espanha ou Argentina, onde jantam tarde e você prefere às 18h novamente, pontualmente. Eu conheço alguns alemães muito impontuais e brasileiros muito pontuais. Então isso também pode variar. A próxima dificuldade que você pode enfrentar é a comunicação. Esse tema é extenso. Se quiser um vídeo só sobre comunicação intercultural, avise nos comentários. Como você já sabe, se acompanha meus vídeos. Algumas culturas são simplesmente mais diretas do que outras. Outras culturas estão mais no lado direto das coisas. Temos os holandeses, os russos, húngaros, israelenses e alemães, sendo os israelenses alguns dos mais diretos desse grupo. E se estamos falando sobre ser indireto, suecos, filipinos, latino-americanos e asiáticos orientais, novamente, os japoneses estando no extremo desse espectro. É interessante como a comparação tem papel importante aqui. Por exemplo, os britânicos são vistos como muito indiretos na Europa. Mas eu tive um podcast com uma psicóloga brasileira que está namorando um britânico. E ela me disse que acha os britânicos algumas das pessoas mais diretas. Sabe, o namorado dela é muito direto e a família dele também. Então, realmente, tudo é uma questão de perspectiva. Então, vamos supor que você é uma mulher brasileira namorando um holandês, muito indireta para muito direto, e você quer a opinião dele sobre um vestido que acabou de comprar, então você coloca o vestido e pede a opinião dele. Ao que ele responde: não acho que ficou bom em você, acho que ficou ruim. Ela sai completamente irritada. Sim, ela queria a opinião dele, mas preferia que ele dissesse: você está linda, amor. Talvez não seja muito seu estilo, mas está maravilhosa. Mesmo assim, ele fica confuso sobre o motivo dela estar irritada, já que ela pediu uma opinião honesta. Ele valoriza a honestidade, valoriza o relacionamento deles e valoriza ser honesto no relacionamento. Agora, se continuarmos falando sobre comunicação, algumas culturas são muito mais emocionais, temperamentais e reativas do que outras culturas. Isso pode variar bastante em uma cultura, pois a personalidade também influencia. Mas se estivermos falando de generalidades, temos os italianos, especialmente do sul, os gregos, latinos, iranianos, filipinos, que são muito mais temperamentais e emocionais. No extremo oposto, temos a Escandinávia. Por isso faço tantos vídeos sobre ela, pois está sempre em um dos extremos do espectro, como o Japão. Recentemente falei sobre isso em um podcast sobre a Dinamarca, que é um podcast muito legal. Vai lá assistir e ouvir. Mas uma das coisas sobre as quais conversamos foi a comunicação escandinava. E o que é interessante é como isso acontece na Escandinávia. Ser emocional não é visto como um valor positivo, especialmente se você está emocionalmente negativo, se está chateada, se está gritando, se está levantando a voz. Isso é visto como algo infantil, uma incapacidade de se controlar.
Na Escandinávia, as pessoas geralmente guardam emoções negativas e não as compartilham abertamente, nem com amigos. Isso pode influenciar pelo fato de serem a região mais solitária do mundo, exceto pelo Japão. Então, se você está acostumada a bater portas, quebrar pratos, gritar e causar uma cena, algo que não é realmente visto como positivo ou legal em nenhum lugar do mundo, mas que pode ser aceito aqui na Escandinávia. Isso pode significar o fim do seu relacionamento em certos países como Colômbia, Coreia do Sul, México, Turquia, onde o ciúme tem um papel muito importante no relacionamento. Acho que é essa cultura tão popular que parece ter afetado as pessoas. Pensar que um relacionamento deve ser cheio de altos e baixos, explosões de paixão, ciúmes e emoções fortes. Se você ama alguém, você deve sentir ciúmes ou então não se importa. Aliás, falando do México, acabei de fazer um vídeo sobre isso. É super fascinante. Falamos sobre esse assunto, então se quiser saber mais sobre o México, deixarei o link. O ciúme, claro, é algo muito pessoal. Ainda assim, é importante ressaltar que o ciúme pode ser visto de forma positiva em alguns países e muito negativa ou tóxica em outros. Então, vamos supor que temos uma mulher turca e um homem suíço namorando, eles vão a uma festa e ela recebe cantadas. Mas ele não parece se importar, não sente ciúmes e não fala nada sobre isso, o que acaba irritando ela. Eles chegam em casa e ela explode. Você não me ama. Ele fica confuso, pensando, por que não te amaria? Um relacionamento saudável envolve confiança mútua, boa comunicação e permitir que o parceiro seja confiável, sem esperar atitudes erradas. O fato de ela gritar o sobrecarrega e faz ele achá-la um pouco desequilibrada. A calma dele diante disso a irrita, pois, se estão juntos, por que ele parece tão desinteressado e morno? O que ela realmente queria era apenas mais atenção. Ela queria sentir que é amada. E o último ponto de que vou falar é sobre quanto espaço vocês deixam um para o outro em um relacionamento. Algumas culturas veem relacionamentos como uma fusão completa, tornando-se um só. Acho que isso é muito verdadeiro na América Latina, especialmente no Brasil, onde duas pessoas fazem tudo juntas. Países mais individualistas, como os nórdicos ou do norte da Europa, preferem dar espaço ao outro. Porque estar com uma pessoa não significa se dissolver nela, mas sim continuar tendo sua própria vida, seus próprios hobbies e seus próprios interesses. E há alguns outros pontos que eu deixei de fora, um deles sendo o casamento e o quão importante ele é para você e sua família. Entrevistando uma indiana que namora um sueco para meu livro Sexo Prefere Café, um dos desafios foi o desejo dela e da família pelo casamento. Eles queriam convidar mais de 300 parentes, mas ele não queria casar. Quando aceitou, disse: "Quero uma cerimônia pequena, só para nós dois." Infelizmente, certas diferenças culturais podem terminar um relacionamento. Duas pessoas com valores distintos até conseguem fazer dar certo, mas precisarão se esforçar muito mais. E o charme do seu parceiro, os olhos azuis dele, o sotaque italiano, nada disso vai facilitar esse processo. Porque essa é a parte superficial por quem você se apaixona, mas no fim, vai viver e tentar fazer dar certo com uma pessoa real. Então, como você pode superar alguns desses problemas? Bem, a resposta é bem óbvia, mas você precisa se comunicar, e não é só comunicação, é a comunicação certa. Então, não é apontar o dedo e dizer: "Ah, você é tão mão de vaca. Ah, no meu país não fazem isso." E fazer com que ele ou ela se sinta parte do problema. Mas, na verdade, sentar juntos e conversar sobre isso. Do ponto de vista cultural, é assim que fazemos as coisas na minha cultura. É assim que você faz as coisas na sua cultura. Vamos tentar nos entender melhor e explicar por que é importante para você que eles façam isso. Talvez não seja tão essencial que seu parceiro te leve a restaurantes Michelin. O importante para você é o gesto, não o valor do dinheiro. Se o mais importante para você é dinheiro, talvez seja melhor namorar alguém de outra cultura, mais generoso nos gastos e que siga mais os papéis de gênero. E tenha paciência, isso não vai acontecer da noite para o dia. E pode não acontecer exatamente do jeito que você gostaria. Um norueguês não vira colombiano só porque você quer. Então, se eles estão começando a fazer um esforço, e talvez não seja esse grande esforço que você imaginou, ainda assim, valorize e diga a eles que você aprecia isso. Porque nós sempre queremos fazer mais do que as pessoas valorizam. Então, se alguém diz:
Ah, eu adorei isso, foi ótimo, obrigada pela flor na minha cama. Então, seu parceiro vai se sentir muito melhor ao fazer isso, vai se sentir valorizado e vai fazer ainda mais. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses assuntos, por favor, deixe nos comentários abaixo. Talvez eu faça um podcast sobre isso, ou talvez outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não costumo fazer vídeos como este. Atualmente, tenho equipes gravando vídeos pelo mundo. Em breve, pretendo fazer mais disso eu mesma, se tudo der certo e o orçamento permitir. Se quiserem me apoiar, tenho uma página onde vocês podem me pagar um café ou mais. Ficaria muito agradecido, pois isso ajuda a criar conteúdo de qualidade. E se vocês quiserem fazer algo divertido e gratuito, eu tenho um quiz de compatibilidade, que basicamente tem algumas dessas mesmas perguntas e outras mais. Então vou deixar o link aí embaixo também. Vocês podem fazer o quiz. Veja com quem combina, com quem não combina e até a próxima. Continue quebrando suas barreiras.